Já tem gente entrando. O pessoal está entrando aí no Insta, boa noite. Boa noite, YouTube. Face, ok? Face ficou para trás hoje. Sincronizando. Face, ok. Boa noite, Facebook, Instagram, YouTube. Luiz, do Festas que Curam. Hoje nós estamos trazendo o tema toda quarta. A gente tem aí as lives, às 21 horas. E hoje estamos trazendo o tema da carência à plenitude. Então, de onde estamos partindo? A gente está partindo do conceito que vem da energia da essência, que deriva da bioenergética. A Barbara Brennan tem uns tratados sobre isso. E você encontra aí na página do Festas que Curam o texto para baixar gratuitamente sobre as respostas de cura. E a energia da essência, ela desdobra, deriva 5 estruturas de defesa da personalidade. Uma delas é a carência. E é dentro deste contexto que nós hoje estamos falando aqui da carência. Então, como identificar essa carência e como trazer as respostas de cura para a gente dissolver isso na nossa vida e manifestar a plenitude. Então, vamos entender um pouco, antes da gente aprofundar aí, essa história da energia da essência. Onde é que está esse nível? Então, vamos partir do corpo físico. Então, hoje em dia, a maioria das pessoas, acredito que quem está acompanhando, assistindo aqui a live, ou depois essa palestra, esse encontro gravado, já ouviu falar nos chakras. Então, o nível dos chakras, esse campo sutil, ele está para o corpo físico, sob a ótica de ser mais sutil, assim como o nível do Hara está para o nível dos chakras. Nós temos 4 níveis: o corpo físico, o campo áurico, a linha do Hara e a energia da essência. Então, a linha do Hara, ela está para o nosso nível dos chakras, nosso campo áurico, sob a ótica de ser mais sutil, assim como o nosso campo energético é mais sutil do que o corpo físico. Então, corpo físico, campo áurico, a linha do Hara. E a energia da essência, ela é mais sutil do que a energia do Hara. Então, na linha do Hara está o nosso propósito. É o que nos ancora aqui nesse mundo físico, da percepção física, na Terra, e no astral. Então, ligado ao que viemos fazer neste mundo. Então, hoje em dia, todo mundo já sabe que se você tem um bloqueio, um desvio no seu campo áurico, aquilo afeta o seu corpo físico. Então, a gente cuida da nossa energia. A acupuntura é uma prova evidente disso. Trabalha em campos energéticos, isso leva à cura do corpo físico. Então, se você trabalha o seu alinhamento energético e melhora o físico, imagina se você trabalhar a sua linha do Hara, que é o seu propósito. Então você trabalha a linha do Hara, isso vai melhorar o seu campo áurico, que vai melhorar sua manifestação física. E a energia da essência é mais profunda do que o propósito. É por isso, dentre outras coisas, que a gente encontra muitas das vezes pessoas vivendo o seu propósito, fazendo o que quer fazer, mas ainda assim com um nível de dificuldade muito alto, fazendo isso de uma forma desconectada, de uma forma carente, em conflito, sentindo-se preso de uma forma rígida, e não sabe por quê, mesmo estando fazendo o que gosta. É porque ainda não teve a oportunidade, não foi despertada a consciência
para trabalhar no nível da energia da essência. Então, é nessa ótica da energia da essência que nós estamos falando da carência hoje. Então, são 5 padrões. O primeiro é a desconexão, o segundo, a carência, o terceiro, o controle, o quarto, a invasividade ou as prisões, o sofrimento, e o quinto, a rigidez. Então, nós estamos falando hoje da carência. Então, a primeira coisa para sair da carência à plenitude é você detectar e descobrir que está carente. Porque muitas das vezes a gente está agindo numa defesa, numa máscara, nem sabemos estar sendo carentes. Então, num nível assim bem básico, bem tranquilo, você sentir algum tipo de insatisfação, óbvio, já pode deduzir ter aí carência, já denota carência. Qualquer tipo de escassez física, material, emocional, não realização, vai linkar, vai vincular, vai denunciar uma carência. Agora, lembra que eu falei, tem um texto gratuito aí no site do Festas que Curam. No texto você vai aprender sobre todas essas defesas, as respostas de cura para todas elas, e vai conseguir fazer a avaliação de como é que está a manifestação de cada um desses 5 padrões em você. Vou falar um pouco da carência no geral. E se você quiser aprofundar, é só ir no texto aí. Uma das experiências básicas, bem clássicas, da formação do padrão da carência é a criança que não é bem alimentada. Por exemplo, durante a amamentação. Por algum motivo, a mãe tira a criança do peito antes dela se sentir saciada. O que vai ocorrer num padrão assim? Da próxima vez que ela for mamar, ela vai, como a gente diz, com muita sede ao pote. Ela já vai ansiosa, porque ela vai falar, esse negócio vai acabar aqui daqui a pouco, deixa eu me virar. E muitas vezes é aí que vai começar um ciclo, uma bola de neve, porque a mãe às vezes tirou porque estava doendo o peito, ou porque está com ansiedade. E aí, se a criança já chega ansiosa, já chega nervosa, já morde com força, aí vai doer, vai machucar o processo, começa a geração de um ciclo de carência aí, por exemplo. Bem característico. A criança que faltou qualquer tipo de assistência durante a infância, a mãe ou o pai não estiveram presentes ou com boa qualidade na fase de formação da criança. A mãe pode, por exemplo, a criança ainda muito nova, ter ficado doente, foi afastada, foi para o hospital, passou internada alguns dias, e a criança teve que se virar sem a mamãe. O que acontece? Nesses casos, muitas das vezes, quando a mãe volta, a criança não quer mais amamentar, porque ela, como se diz, se vira sozinha, ela tem medo de não ter mais daquilo e foge. Então, todos os episódios de abandono, e nós todos os vivenciamos em algum nível. Desde você ter sido esquecido ou pego um dia um pouco mais demoradamente no colégio, sentir-se sozinho, abandonado, poucas vezes que te sensibilizaram. Agora imagina uma criança que teve muitos episódios profundos dessa natureza, vai desenvolver o padrão da carência. Uma mãe depressiva, por exemplo, ela não tem energia para sustentar a si mesma. Se ela não tem energia para si própria, ela também não tem energia para fornecer à criança. E isso é muito, muito comum. Seria uma função, né, na realidade, uma função natural dos pais abastecer a criança de energia, fornecer energia para a criança. Mas muitas das vezes ocorre justamente o contrário. Os pais, eles conectam os cordões do terceiro chakra na criança e, ao invés de fornecer energia, suga a energia da criança.
Isso é um processo energético. Agora, a gente pode ver isso também em quadros emocionais e psíquicos. Quando, por exemplo, a mãe projeta na criança um grau de cobrança e satisfação, necessidade, né? Satisfazer as suas próprias necessidades. Por exemplo, tornando a criança a razão da existência dela, esperando demais daquela criança, que aquela criança vai resolver, vai trazer, enfim, ela projeta, ao invés de oferecer energia, ele espera demais. Isso é um vínculo emocional, psíquico e energético, que ao invés de nutrir a criança, tira a energia. Vai formar aí um padrão da carência. E essa carência, ela é emocional, é psíquica, é energética. E você, através do teste, do levantamento, você consegue ver, sentir ou ter uma ideia, começar a fazer contato com a sua própria carência. Uma das manifestações que a gente pode ver é dentro dos aspectos bioenergéticos, ou seja, como a energia é distribuída dentro do seu próprio corpo. Então, um corpo esguio, longo, já denota um aspecto da carência. Então, a musculatura não teve força o suficiente para deter o crescimento dos ossos, e os ossos ficaram muito compridos. Então, um corpo magro, esguio e comprido é um indício da carência. Uma Luiz, pergunta aí? A Amandinha, ela está perguntando se a obesidade está relacionada a essa carência na amamentação devido à rejeição da mãe. É uma hipótese, Amandinha. O que acontece? Eu gosto de falar de dois tipos de carência. Começa de novo, porque saiu do ar e voltou. Saiu do ar e voltou? Mas tem que falar a pergunta de novo ou só a resposta? Acho que só a resposta. Então, a Amandinha perguntou se a obesidade tem a ver... A obesidade está relacionada a essa carência na amamentação devido à rejeição da mãe? É uma das possibilidades a serem verificadas. O que acontece? Eu gosto de distinguir dois tipos de carência. Eu digo que tem o carente forte e o carente fraco. O carente fraco é bem tradicional. Esse que eu falei, por exemplo, o corpo esguio, magro, comprido, um pedinte, um mendigo, uma pessoa muito, muito necessitada, que não consegue nada, nada, nada. Carente fraco. E tem um carente forte, que é aquele que tem uma carência de base, mas ele cola em você e suga a sua energia e você não consegue se desvencilhar da pessoa. A obesidade é um intermediário entre essas duas coisas. A gente pode vê-la, entendê-la dessa maneira. Então, não é que o obeso vai lá e suga outra pessoa, mas ele vai lá e suga da comida, ao ponto de ficar obsessivo. E tem várias dinâmicas. Inclusive, dentro da ótica sistêmica das constelações familiares, tem uma dinâmica que a gente chama para a obesidade, que é eu como você, mamãe. Ou seja, no sentido de absorver tudo o que vem da mãe sem filtro. É um padrão de assim, eu copio, absorvo e pego. Então, na pergunta que você fez, se a mãe rejeitou durante a amamentação, aí eu como uma resposta por sentir aquela carência profunda, aquele vazio, que é uma das sensações que a carência tem, eu vou buscar suprir aquele vazio de alguma forma. Algum tipo de vício, algum tipo de compulsão. A compulsão alimentar é um desdobramento. Então, para ficar claro, você não pode dizer que foi uma rejeição materna. Agora, é uma hipótese a ser verificada. E o que é mais legal, mais bacana no processo terapêutico, independente do que, por que foi, bora resolver. Entende? Então, vamos resolver a carência. E tem como. Ok, investigar pode ajudar.
Agora, a gente não precisa se limitar a saber a resposta para resolver. Bora resolver. E tem como. Isso é muito legal. Então, detectar a carência. Falei do corpo esguio. Fino, magro, comprido. É um indício. Não é o único, óbvio. Outro indício. Fraqueza, de uma forma em geral. Tendência a depender dos outros. Uma sensação de precisar ser carregado, apoiado, ok? Baixa energia para o trabalho. Vai estar lascado. Não, mas eu não gosto de ir para o trabalho. Então não vamos confundir uma coisa com a outra. Baixa energia para o trabalho. Porque às vezes a pessoa, mesmo trabalhando para si própria, ela não tem carga, não tem força para fazer acontecer. Entende? Mãos e pés frios. Por que mãos e pés frios? Porque a energia é minguada. Ela não chega à periferia do corpo. E isso vai acabar redundando em mãos e pés frios. Musculatura subdesenvolvida, principalmente nos braços e nas pernas. E as pernas parece que não conseguem sustentar aquele corpo. Você olha para as pernas da pessoa e olha para o corpo, fala, caramba, essas pernas não parecem ser as pernas do dono desse corpo aí, certo? Respiração superficial. Isso tudo que eu estou falando são indícios para você detectar a carência. Se limita a essas coisas só? Não, essas aí são algumas, tá bom? Para ver todas, igual eu falei, baixa o texto e faz o teste. Porque aí você vai ver não só a carência, mas todos os outros aspectos da energia da sua essência. Você vai ter uma visão macro, global. É porque é muita coisa, a gente não consegue passar no tempo de uma live. A gente consegue despertar o seu interesse para você aprofundar na questão, ok? Sensação de vazio, que a gente até citou para responder aí a pergunta da Amandinha, né? Amandinha ou Amandita? Amandinha. Da Amandinha. Incapacidade de ficar só. Caramba. Eu tenho uma pessoa que eu acompanho há muitos anos que ela nunca dormiu um dia sozinha numa casa. Ela não consegue. Precisa arranjar alguém, ter alguém. Então, essa coisa de estar com os outros. Tem gente que não consegue viajar só. Tem que arranjar alguém, tudo. Enfim, a incapacidade de ficar sozinho. Indício de carência. Agressividade precária. Ou seja, não tem força para levar as coisas a termo. Começa e morre no meio do caminho. A sensação de morrer na praia. Tendência depressiva. Indício de carência. Amargura está já aí bem vinculada à depressão também. Comparação. Muitas das vezes, gosto de dizer, inclusive, que a comparação é uma das mães do sofrimento. E a comparação é bem evidente no padrão de manifestação da carência. Otimismo ingênuo. A pessoa sempre acha que as coisas vão ficar melhor no futuro, de uma forma de um otimismo ingênuo. E o otimismo ingênuo, ele chega a ser imprudente. Porque a pessoa não faz o que é para ser feito no momento e espera um resultado. E cria vários ciclos de autossabotagem. Então, por exemplo, uma pessoa estudando para um concurso, dentro de um padrão de carência, ela não estuda o suficiente. Aí, quando não passa, fala, também não estudei tanto assim. Ou seja, ela não emprega toda a energia que ela tem disponível e não atinge os resultados. Não atinge o resultado, tem uma sensação de insatisfação e vai recriando o ciclo
da carência. Então, a primeira coisa, detectar, fazer contato com a carência, saber que ela existe. Porque é muito comum a gente negar as coisas. Então, muitas das vezes, atendendo as pessoas dentro dos processos terapêuticos, elas me trazem coisas que eu falo, caramba, que bacana isso. Que bacana você ver e sentir isso. A maioria das pessoas morre sem sequer saber que aquilo está acontecendo. E, consequentemente, sem chance de reagir àquilo e de mudar. Então, a gente fazer contato, admitir essa carência dentro de nós, é um bom primeiro passo para dissolvê-la. Beleza? A dinâmica básica de recriação da carência, e a partir dessa dinâmica a gente consegue descobrir como dissolvê-la, é a seguinte. Se uma pessoa carente chega até você pedindo algo e você dá, você confirma para ela a crença na carência. Por quê? Porque ela fala assim, eu não sou boa o bastante para conseguir por mim mesma. Eu preciso do aqui, né? Aí você vai e dá. Confirma a crença dela na carência. Agora, se ela chega e pede e você não dá, você confirma a crença dela na carência. Por quê? Porque ela confirma a crença de que ela não é boa o bastante para conseguir o que ela precisa. Aí você fala assim, então lascou, Luiz, como é que faz? Se a pessoa pede eu dou, ela confirma a carência. Se ela pede eu não dou, confirma a carência, como é que faz? Por isso é que fica uma perpetuação de carentes em nós todos, em níveis diferentes, mas fica perpetuando isso. E tem uma saída. E a saída é a seguinte: você dá uma assistência emergencial inicial básica, porque a experiência do carente é uma experiência de abandono. Lembra que eu falei que ele sentiu falta da assistência lá no começo da infância? Ele sentiu largado, abandonado. Se você abandona a pessoa, ela vai sentir que não é boa o bastante para merecer o acolhimento. Agora, se você acolhe e dá tudo o que ela precisa, ela sente que não é boa o bastante para conseguir por si própria. Então, você acolhe, dá uma assistência inicial emergencial e corta a transmissão do fluxo assim que possível. Só que você corta e não abandona. Se você for embora, ela vai se sentir abandonada. E você a observa. E o que é interessante aí? Como a pessoa desenvolveu a defesa carente, no começo da vida, a defesa é a solução, é a salvação da pessoa. Então, como não tinha energia, o que ela fez? Ela sugou o meio. Então, ela aprendeu a ter energia sugando. Então, ela vai chegar em você, mais uma vez, sugando. Se você deixar ela de sugar, lascou. Então, você acolhe, dá uma energia básica inicial e corta a energia, o fornecimento de energia, assim que possível. Agora, olha o que acontece. Esse é um processo naturalmente desafiador, porque a pessoa, a fim de confirmar a carência, ela vai querer abandonar o processo. E para ela, é estranho receber energia dada, doada, porque ela está acostumada a sugar energia. Então, todos nós conhecemos em nós próprios esse processo. A gente quer as coisas. Mas a gente quer como? Quero desse jeito. Do meu jeito. Do jeito que eu quero do mundo. Se chegar dado, parece estranho. Uai, de onde está vindo isso? A gente não tem esse hábito de deixar a energia entrar. A gente controla a entrada, a gente suga.
a entrar. Então, quando você fornece energia para o carente, ele acha estranho. Ele parece, para ele, que não está recebendo e que não está funcionando. Porque é esquisito. Esquisito. Aí você dá um tanto, ele vai ficar assim, aí você corta e observa, para que ele veja que ele consegue por si mesmo. Só que é desafiador. Ele vai querer abandonar o processo e você vai se sentir cansado, porque é um processo longo, lento. Essa é a hora da cura. Se você conseguir fazer isso um pouco que seja com a pessoa carente, ou se você, enquanto um carente, se der a oportunidade de dissolver, rachar o seu padrão de carência, um pouquinho que seja, lá na base dele, você vai sentir o gostinho do eu quero mais. É isso. Caramba! Isso é show de bola. É a abertura da cura definitiva da carência e da insatisfação e é o portal para a plenitude. É lindo esse processo. Eu gosto de chamar isso de amostra grátis do paraíso. Você tem uma sensação de volta ao lar, de falar, é isso. Isso o quê? Tudo que eu sempre busquei, você encontra. E você fala, isso existe e eu quero mais. E você já resgatou, porque na realidade você sempre teve, estava esquecido. Mas quando você resgata e traz para a consciência, eu quero mais disso, eu quero mais deste abastecimento. Esse processo você faz tanto na interação assim de alguns minutos, quanto ao longo de uma vida. Porque nada mais é esse processo que eu expliquei, por exemplo, de um processo bem sucedido de criação de uma criança. Você acolhe a criança quando ela chega, né, chega na sua família, nesse mundo, aí abastece, e a partir da hora que pode, assim que pode, você vai cortando. Só que você não larga ela por aí. Você vai observando, acompanhando o desenvolvimento para ela perceber que ela consegue por si mesma. Ela tem força dentro de si para fazer acontecer tudo que ela quer, tudo que ela pretende, para ela se autorrealizar. Então, como nós não somos autorrealizados, iluminados, plenamente satisfeitos, óbvio que a gente não vai conseguir criar crianças iluminadas, plenamente satisfeitas. A gente tem que abrir frestas no sistema e deixar a luz entrar. Acordar uns aos outros. A principal questão da defesa carente, da pessoa carente, é a nutrição. Ela não conhece e rejeita a nutrição, porque a experiência básica é a carência afetiva. A falta do afeto no começo da vida gera a primeira experiência de insatisfação, de não nutrição. Então, quando eu ouvi essa frase a primeira vez, da não conhecer e negar a nutrição, fiz um processo de vários anos, muitos anos, estudando isso. Porque eu fiz contato com a minha carência e parti para a dissolução dela. Então, entender essa questão é um rompimento em todo o padrão de limitação que nós temos. Você sentir a plenitude dentro de si. O que é o afeto? O que é nutrir-se? Sentir-se satisfeito. Então, me fugiu o nome da menina que fez a pergunta. Amandinha. A Amandinha. A Amandinha trouxe a questão da obesidade. Olha o que acontece. Não é essa alimentação física, essa nutrição na boca, ela não garante de forma alguma que você se sinta satisfeito. Pode comer até explodir.
e não se sentir satisfeito. Quer seja por fatores emocionais, psíquicos, biológicos, não interessa se tem uma questão hormonal, está lá dentro da sua vibração profunda, toda a configuração para você ter a compulsão alimentar, de pensamentos, afetiva, sexual, de drogas, seja lá o que for, você é compulsivo, você se lança aquilo e ainda assim não conhece. Rejeita a nutrição. Como fazer para sair dessa? Vamos chegar aí já já. Que é como dissolver a escassez e a insatisfação. Primeiro, respire fundo e relaxe. Respire fundo e relaxe. A Amandinha, ela falou assim, mas e quando a pessoa já conseguiu identificar todos os processos de rejeição, carência, autossabotagem, aceita tudo, mas não consegue sair do ciclo? O que fazer? Amandinha, pois é. Tem várias formas de responder uma pergunta, né? A primeira coisa assim que me veio, na realidade, em algum nível, parece que ainda não descobriu tudo. E o que eu falei agora há pouco é muito mais do que além algo mental. O entender, porque a gente também, por conta de um condicionamento mental que nós temos num tipo de inteligência lógico, racional, acha que entender resolve tudo. Dentro desse nível de consciência, não. E a gente nem precisa entender para que as coisas se resolvam. A resposta ela pode vir antes, durante ou depois do processo. E é continuar trabalhando, Amandinha. Se você já sabe muita coisa, já entendeu muita coisa, que bom. Show. Agora, tem que trabalhar o autoconceito. O conceito que você tem de si mesmo. Se o saber ainda não resolveu, é porque na base você ainda pensa coisas sobre você, sobre o que você é, sobre quem você é nesse mundo, começando pelo fato de achar que é alguém em específico. Alguém em específico. Quando a gente se autodefine, eu sou um ser humano, eu sou homem, eu sou mulher, eu sou isso, eu sou aquilo, mas não questiona um pressuposto básico. Você já parte do pressuposto que você é alguém em específico. Alguém separado de tudo que existe. Isso é muito profundo. Então, para mudar o pensamento, uma mudança de pensamento, para você ter uma ideia, é um milagre. Porque a gente morre, mas não muda uma crença do que nós somos. Isso é muito profundo. Mas ok, o que a gente faz, Amandinha? Eu costumo dizer que essa é uma questão multicomplexa. Essa qual? Saber quem nós somos, a obesidade, a depressão, a carência. O bom de lidar com questões multicomplexas é que elas têm várias frentes de abordagem. Uma delas, uma resposta assim bem óbvia e prática, uma ferramenta na realidade bem prática, é EFT, acupuntura emocional sem agulhas. Aprender a lidar com as próprias emoções, para metabolizar nossa própria energia. Porque uma das características do carente é não metabolizar a própria energia. Como ele não metaboliza a própria energia, por isso que ele precisa de estar com outras pessoas. Porque ele pega a energia pré-processada pelos outros. Então, quando você aprende a lidar com as suas próprias emoções, é um passo. Você olhar para o sistema ao qual você pertence é uma outra grande ferramenta, ou seja, fazer constelação familiar, para você não trabalhar só no nível do ego, do eu, mas você desenvolver, ampliar
a sua visão sistêmica e receber essa cura de fora. Persistência, perseverança, despertar, aceitar e receber todas as curas que estão chegando, e elas são muitas, muitas neste mundo, neste exato momento. Centenas de milhares de pessoas sintonizando técnicas, ferramentas. Trabalha uma, trabalha outra, mais outra. A página da Vivência em Cura, do Festas que Curam, estão recheadas de ferramentas para o trabalho consigo mesmo. Então, eu estava falando, Amandinha, respira fundo e relaxa. Mas quando eu falo respira fundo, é respira fundo. Hiperventila. Entra aí no site do Festas que Curam, da Vivência em Cura, procura pelo texto sobre respiração consciente. Aprende sobre hiperventilação. Fundamental para a dissolução da carência. Uma ferramenta poderosíssima. Repetir. Ela quer falar aí? Ela falou. Só mais uma pergunta. Tenho muita vontade de fazer uso da medicina da floresta para me ajudar nessas mudanças, mas tenho muito medo. Medo de enlouquecer ou surtar. Como superar esse medo? O medo. O medo é uma arquitetura de engano para parecer fazer ser real o que é irreal. Então, no nível de cura profundo, a gente lembra que a morte não existe e que o medo é uma ilusão. Então, assim, Amandinha, você é um espírito feito de poeira cósmica, pilotando um esqueleto feito de pó de estrela, navegando numa pedra girando pelo espaço. O que há a temer? Então, assim, a gente brinca porque o medo é profundo, né? Quando a gente lida com ele. Agora, à medida que você consegue se abrir, e abra-se à medida que você consegue. Se você está buscando pelo canal da mente, vou te dar uma dica boa. Procura no YouTube o canal da Coexiste e coloca Coexiste e Medos. Tem uns 2 ou 3 programas deles falando sobre os medos. Na página da Vivência em Cura, tem um texto sobre dissolução de medos. Tem uma versão demonstrativa dele e uma versão completa no livro Caminhos da Cura, da Vivência em Cura. Tem umas 15, 20, 30 ferramentas para lidar com o medo e dissolvê-lo. Despertar, trazer a luz. Para que um dia você tenha a bênção, a oportunidade de comungar a medicina da floresta, a medicina das plantas, e abrir os portais da sua consciência, que você possa se dar esse presente e nesse presente presentear o mundo com a sua cura. A gente, dentre outras coisas, pode estar neste mundo para curar uma parte da doença e do esquecimento do mundo em nós mesmos, e assim curarmos uma parte do mundo. Nós estamos juntos para isso, Amandinha. Então procure um grupo, pessoas, onde você sinta a firmeza da força da luz, para você ter uma primeira oportunidade de comungar a medicina sagrada da floresta. Para que todo medo possa se dissolver na sua frente. Ok? Para dissolver a carência,
Repita o mantra: eu tenho todo o tempo do mundo. Eu tenho todo o tempo do mundo. Eu tenho todo o tempo do mundo. Quando a gente trabalha com mantras, eu sugiro às pessoas que façam um trabalho de 3 meses, pelo menos. Pega aquele mantra e trabalhe-o por 3 meses seguidos. Então passe 3 meses imantando dentro de você: eu tenho todo o tempo do mundo. Repita isso 3 meses seguidos. E você vai instalar esse plugin dentro de você. Das 5 defesas que eu citei, a desconexão, a carência, o controle, as prisões e a rigidez, a carência provavelmente é a minha defesa mais profunda aqui nesse estado de manifestação aqui de Luiz, nessa vida. E caramba, como eu trabalhei essa dissolução. E eu lembro nitidamente que antes do despertar espiritual, eu sempre falo, despertar espiritual, não estou dizendo iluminação, mas o despertar de uma consciência, o assumir de uma consciência além da consciência humana, certo? Antes disso, eu tinha uma sensação profunda de que eu ia morrer insatisfeito. Caramba, que coisa ruim, que coisa chata. Sensação de que ia morrer insatisfeito. Então a carência era tão grande que eu não tinha sensação de satisfação com nada. Tinha uma loucura ali de um rápido, uma coisa, como muita gente, um afã, assim, uma euforia em cima de algo, mas rapidamente já acontecia algo para tirar a plenitude daquilo. Por exemplo, eu lembro uma época que começou o celular com os displayzinhos coloridos, não é nem smartphone, tinha uma corzinha assim, né? Tinha umas telinhas já digital ali, aí dava para botar a foto da pessoa, e quando a pessoa ligava, aí aparecia a foto dela que você botava ali. Ah, maravilha. Aí comprei um celularzinho desse, aí fiquei bem feliz. Meu celular ele dava um bug, que eu botava a foto da pessoa lá, passava 2, 3 dias, perdia. Aí eu tinha que botar de novo. Sim, só para não ficar 100% satisfeito, entende? Tinha as coisas, mas aconteceu uma besteirinha ali que tirava o brilho, não tinha saciedade. Então, quando eu despertei para isso tudo, comecei a buscar as experiências de satisfação. E a sensação de morrer insatisfeito foi-se embora, porque já tem muitos anos que eu sinto praticamente assim o tempo inteiro, ainda sinto uma não realização, ok? Ainda tenho uma não realização. Agora eu já poderia morrer daqui a pouco, que sensação de que eu já fiz o que dava para ser feito, com o que eu sou, com o que eu tenho, já é isso. Já tenho certeza de que já está mais bacana do que quando eu nasci, tanto eu mesmo quanto o mundo. E que uma vez morrendo não realizado, tenho a chance, por vários motivos e por vários preparos, por vários treinamentos, de me realizar durante e após o processo da morte. E se não acontecer, voltar melhor, bem preparado. A certeza que eu já tenho. Então a sensação de morrer insatisfeito já era. A sensação de ainda não ter tempo para fazer algumas coisas ainda existe um pouco, um tanto, aqui e ali, e se dissolve a cada momento, cada dia, cada trabalho, cada conquista, a cada respirada funda. Vamos em frente, vamos em frente. Outra para dissolver a carência. Repita o mantra: sou bom o bastante. Sou bom o bastante. Sou bom o bastante.
3 meses. Tire, se dê de presente 3 meses para trabalhar isso. Toda vez que você lembrar. Sou bom o bastante. Traga isso para dentro de si. Manifeste essa verdade. Presenteie o mundo com isso. Dê esse presente para todos nós. Beleza? Acerte a intensidade da sua voz quando você estiver falando com alguém, quando você estiver falando num grupo. Por quê? Porque o carente fala muito baixinho, muitas das vezes. Para quê? Porque ele quer que o outro venha para o campo energético dele. Tem que chegar até ele para escutá-lo. E muitas das vezes, como atitude compensatória, fala alto demais para chamar a atenção. Então, acerte a intensidade da voz para falar com as pessoas e ajude-as também a acertarem a intensidade da voz delas mesmas. Até hoje eu ainda fico dando flagrante em mim mesmo quando eu estou falando alto demais. É um treinamento de muitos anos, porque também foi um desenvolvimento desde a mais tenra infância. A gente vai equalizando, acertando essas coisas. Exercícios de nutrição e satisfação. Faça as coisas para sentir plenitude dentro delas e com elas. Então, por exemplo, você, dentro da questão financeira, emocional e realização, você pode ter identificado já aí essa sensação constante de insatisfação. Aí, de repente, você se vê diante de uma situação para tirar umas férias, para viajar, para fazer algo. Em duas opções. Você pode ir para o Caribe, ficar lá 3 semanas, agora fazer uma viagem meia boca, segunda classe, e se privar de várias coisas. Ou, de repente, você faz algo mais simples, mais tranquilo, num período menor. Agora você se dá a plena satisfação, o pleno luxo. Entende isso? Por exemplo, você pode se dar um dia, uma tarde de luxo. Vai num cinema, naquela sala lá XD, 3XD, um super lanche, uma super coisa boa. Pega um Uber Black, entende? Dê a você mesmo um dia de rei, de príncipe, com tudo do bom e do melhor. Respire fundo. Se deixe saciar. Entende esse padrão? A gente sabe, assim, muitas vezes, a pessoa ela não tem algo, mas quer aparentar ter. Muito comum isso nesse mundo, né? A gente se cobra algo. Então, muitas das vezes a pessoa tem um carro de custo de manutenção e de obtenção, inclusive, que ela não consegue sustentá-lo facilmente, ela sacrifica várias outras coisas para ter aquele carro. Compreende? Que vai gerar uma série de insatisfações, porque ela vai sacrificar várias coisas para ter aquilo. Então, às vezes, se ela tiver um carro mais modesto, de repente puder ter um super celular, uma super alimentação, ela vai sentir satisfação nessas outras coisas, às vezes menores que o carro. Mas o que nós estamos falando aqui é de você focar a sensação da satisfação, a experiência da satisfação. E se a carência é grande, comece pelas coisas pequenas. Coisas que você vai fazer e vai se sentir plenamente saciado. Comece com passos de bebê, para você ancorar essa sensação da realização, para que ela fique cada vez mais forte em você, até você lembrar a plena satisfação que você já é. A plena satisfação que você
Já é. Beleza? Uma última dica assim, do trabalho de solução de carência que eu trago hoje é a manifestação artística. Além de tudo isso que eu falei, você pode rever o vídeo aí, tem várias outras coisas, que é só você baixar aí o texto gratuito na página do Festas que Curam e trabalhar com tudo o que tem ali. A manifestação artística, ela demanda de nós um estado de harmonia plena para que a arte seja feita. Isso ajuda muito, muito mesmo a dissolver a carência. Porque você não consegue fazer uma arte profunda dentro de um estado de carência. Porque o estado de carência já te traz ansiedade, a sensação de não ter tempo o suficiente. Então, você entrar, por exemplo, no ritmo de uma música e fazê-la acontecer, você tem que se entregar a ela. E você começa a trazer experiências de satisfação no contato com a arte. E pode ter aí um portal, igual eu falei, para você abrir rachaduras no sistema e começar a respirar a plenitude da carência, a plenitude. Lembre-se, lembre-se da plenitude. Eu falei que era a última, mas vou fazer uma errata. Foi a penúltima, a da arte. Vou concluir numa prática profunda, numa técnica e num convite. Tudo o que nós temos trazido nas lives, os conteúdos que partilhamos no Festas que Curam, na Vivência em Cura, nós vivenciamos na prática e comungamos com as pessoas de várias formas. E a forma mais profunda é dentro dos eventos do Festas que Curam. Nosso próximo grande movimento é a imersão terapêutico festiva do Réveillon. E nessa imersão nós vamos fazer um workshop de respostas de cura, dentre outras coisas. Vamos ter um workshop de prosperidade, um workshop de respostas de cura, vamos ter cachoeira, rapel, limpeza energética, roda de cura, várias coisas. Nós devemos ter, acho que 1 dia e meio, salvo engano, 3 períodos pelo menos, eu não sei se são 3 ou 5 períodos, manhã, tarde e noite, dedicados a falar sobre as respostas de cura. Uma das respostas de cura é um pouco do que a gente falou aqui sobre dissolver carência. Então, é uma forma. Dançar terapeuticamente, ouvir música elevacional, é o que fazemos nos eventos e é o que você também pode fazer sozinho. Ouça as músicas elevacionais. Acesse a lista do Festas que Curam no Spotify, no SoundCloud, para começar a ter contato com música elevacional. Dança terapia, arte terapia. O mundo está pedindo pelo nosso trabalho, pela dissolução da carência. E nós lhe fazemos o convite para estudar esses conteúdos e, quando possível, esteja conosco em um dos nossos eventos para partilhar presencialmente. Eu estou falando agora do Réveillon, né, 2020. Agora, sei lá quando você vai ver esse vídeo aí no YouTube, no Instagram, no Face. Entra lá na página festasquecuram.com.br, vê na época que você estiver assistindo quando será nosso próximo evento. Vem com a gente para uma vivência presencial do despertar. Lembrarmos juntos, quem realmente somos. E dissolver a carência juntos é uma delícia. É uma delícia. É um processo de força e resgate.
E nós estamos aqui para isso. Gratidão. Namastê. Vamos em frente. Tamo junto.